Meu amigo e minha amiga, olha pra isso aqui. Eu exijo uma retratação. Saiu no Globo e foi replicado. Peraí que eu vou explicar já o que tá acontecendo. Gente, o Eduardo Bolsonaro, que é irmão do Flávio Bolsonaro, que é filho do Jair Bolsonaro, que está preso. Eles estão sendo acusados de tramar contra o Brasil. E quem fez essa acusação? Ninguém menos que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E isso deixou o clã bolsonarístico chateado, com raiva. Por quê? Porque a acusação, gente, é pesada. Estão sendo acusados de tramar contra o Brasil. E por que essa acusação veio? Ela veio porque os dois, o Eduardo, que já está nos Estados Unidos, e o irmão dele, Flávio, que é senador da República e pré-candidato à presidência, eles foram numa reunião com o Donald Trump. Óbvio que foi uma reunião rápida, tiraram fotos, mas entregaram documentos para o Trump. Logo em seguida, surgiram o quê? Tarifas, novas tarifas contra o Brasil. Isso já deixou o povo um pouco revoltado. E o presidente Lula extremamente chateado. E agora surgiram também novas informações de que o presidente Trump quer acabar com o Pix. Um Pix que é nosso, que foi criado pelo Banco Central. Pronto, é nosso o Pix. E esse Pix ele facilita a vida de muita gente. A minha, a sua, de um vendedor ambulante. Facilita, porque o pagamento é rápido e sem taxas. Pois bem, o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro estão sendo acusados pelo povo e pela grande mídia de tramarem contra o Pix. Tanto que botaram um apelido no irmão dele, no Flávio Bolsonaro, de Tari Flávio. É um nome, um apelido meio que sugestivo, não é verdade? E aí, gente, o que aconteceu? Eles perceberam que o tiro saiu pela culatra. Eles perceberam que a saída para os Estados Unidos e tentar tudo isso foi bom para o Lula, não para eles. Porque eles achavam que atacando Lula não ia respingar neles, mas respingou e muito. E agora o povo está revoltado e muito provavelmente nas próximas pesquisas o nosso queridíssimo Flávio Bolsonaro vai por água abaixo. E aí, gente, vamos agora para esse vídeo aqui, ó. Ele gravou esse vídeo e no vídeo ele está revoltado, principalmente com o Globo, que colocou lá que o Eduardo Bolsonaro sugeriu uma troca do Pix por uma outra forma de pagamento americana. Tá? E ele está chateado. Eu vou deixar agora o vídeo passar, a chateação dele, e depois eu vou comentar com outro vídeo do próprio Eduardo Bolsonaro. Vamos acompanhar aqui. Eu exijo uma retratação. Saiu no Globo e foi replicado por vários outros veículos de comunicação. Eduardo Bolsonaro sugere troca do Pix por sistema americano Zelle e vira alvo de críticas nas redes. Eu absolutamente jamais disse isso. Eu desafio o Globo a calar minha boca e mostrar um vídeo onde eu tenha dito, porventura, algo nesse sentido. O Pix é criado por Jair Messias Bolsonaro, sem taxa, e assim continuará sendo. E só Bolsonaro poderia criá-lo, sabe por quê? Porque os bancos tiveram um prejuízo bilionário com a criação do Pix sem taxa. Vale lembrar que Lula é o presidente que mais deu lucro a esses mesmos bancos. E no final das contas, da relação Brasil-Estados Unidos, o que Lula fez para evitar o tarifaço? Que a própria Daniela Lima, que não dá para dizer que é de direita, né, de extrema direita, disse que o governo Lula sabia. O governo nada fez. Sabe por quê? Porque Lula deseja as tarifas. O Lula quer promover um conflito com os Estados Unidos, mesmo que você, brasileiro, esteja no meio disso e seja o principal prejudicado. Porque na mentalidade doentia do Lula, ele acha que uma briga com o Trump vai aumentar a popularidade dele. A patifaria é tão grande que a própria porta-voz do Departamento de Estado americano teve que vir a público para pontuar e esclarecer que não existe ligação entre a questão do CVI-PCC com o Pix brasileiro. Tamanha é a desinformação promovida por parte da nossa imprensa. Tá feito o desafio. E aí, Globo, Metrópolis, Estado de Minas, O Tempo, vão colocar realmente uma matéria verdadeira ou vão continuar com essa patifaria para ajudar o Lula nessa eleição, colocando palavra na minha boca que eu não disse em momento absolutamente nenhum? Então, gente, perceberam o nervosismo dele? Tá nervoso. Tá nervoso por quê? Porque muito provavelmente alguém que tem um pouco de pensamento, que, né, chegou até eles e falou, olha só, não funcionou. Não funcionou a estratégia, não deu certo. O povo agora está pensando que o Flávio, que o Eduardo Bolsonaro estão contra o Pix. Isso é um fato. O povo está pensando. E agora, gente, ele está questionando o fato dos jornais, né, do pessoal tá falando sobre isso. Só que olha o detalhe. Quando o Globo diz que ele sugere, né, uma troca, alguma coisa desse tipo, na verdade, gente, não foi só uma sugestão. Ele sugeriu que houvesse uma negociação do Pix.
como se o presidente Lula fosse para os Estados Unidos, sentasse com o Trump e falasse o seguinte: vamos lá. Eu sei que o Pix está derrubando muita bandeira americana, então vamos negociar. Basicamente foi isso que ele disse, eu vou provar. Antes que ele apareça dizendo, vai ter que tirar do ar, vou provar que ele disse que o presidente deveria ir e negociar com o Pix. Olha para isso aqui, ó, tem vídeo. Agora, também. os Estados Unidos, né, tem mecanismos muito semelhantes ao Pix, como, por exemplo, o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Eles têm interesses onde as nossas economias se complementam, como, por exemplo, terras raras, né? Manganês, que os Estados Unidos importa 100% do manganês, e o Brasil é um grande... Perceberam, gente? Perceberam, né? Então, ele diz aqui que o Lula poderia negociar o Pix com o Trump. Só que existe um pequeno detalhe. O Lula não negocia o Pix. Não existe negócio do Pix com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão continuar defendendo as bandeiras americanas, que é Visa, Mastercard, e o Lula vai continuar defendendo o Pix. E o Eduardo Bolsonaro e o Flávio vão continuar defendendo os Estados Unidos. Então ele está muito nervoso, porque eles sabem que perderam. Eles perderam, gente, pelo amor de Deus. O que será que passava na cabeça deles quando eles foram para lá, de alguma forma, tentar isso contra o Lula? Jamais iria funcionar. Porque qualquer sanção dos Estados Unidos é prejudicial para o povo. Não é para o Lula, é para o povo. E o povo, enfim, está conseguindo ver isso. Está conseguindo entender quem realmente está do lado do povo, quem não está do lado do povo. Ou seja, a gente está diante agora de um ex-deputado federal que está nos Estados Unidos, quase que fugindo, quase, porque é um camarada que parece que não pode vir para o Brasil. E um senador da República que vai para os Estados Unidos em missão não oficial, porque um senador que vai para os Estados Unidos se encontrar com o chefe de Estado precisa estar com tudo alinhado, né? A gente sabendo para que ele está indo, o que ele está fazendo, só que até agora a gente não sabe o que tinha escrito naqueles papéis que o Flávio Bolsonaro entregou para o Donald Trump. Então, gente, isso aqui é o retrato, isso que você acabou de ver, é o retrato de desesperados. Eles estão desesperados, não sabem mais o que fazer.